Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Otávio Protzek e na aulinha de hoje nós vamos continuar o assunto da aula passada, né? Na aula passada a gente viu um pouquinho de lei de Coulomb e faltou a gente fazer um exemplo. Então eu tenho aqui um exemplo de superposição de cargas que a gente vai aplicar a lei de Coulomb vista na aula passada. Então bora lá para esse exemplo. Então eu tenho duas cargas pontiformes, ou seja, duas cargas que elas não têm dimensão, elas vão ser um pontinho no espaço. Uma dessas cargas é positiva, outra dessas cargas é negativa. E essas duas cargas, elas estão situadas no vácuo e elas estão separadas por uma distância 2D. Beleza? Aí o problema pergunta, com que força atuam sobre uma terceira carga, Q', situada sobre a mediatriz do segmento que liga as duas cargas e a uma distância D do ponto médio desse. Então, o que a gente tem? A gente tem um problema de três cargas. Então, ele quer saber qual força a carga Q+, e a carga Q- simultaneamente estão exercendo em Q'. Beleza? E o que a gente tem aqui? Ele fala que a carga Q', aqui, ela está situada à mediatriz, então aqui é a metade, né? Se a distância entre Q+ e Q- é 2D, a metade vai ser D, e ela está a uma distância Dzão da metade do segmento que une essas duas. Beleza? Então a gente tem um triângulo de cargas. E o problema quer saber qual força essa carga e essa carga exercem sobre essa carguinha aqui. Belezinha? Então é isso que o problema pede. Aí a gente pode notar o seguinte. O problema, ele fala dessa terceira carga e ele não dá um sinal pra gente. Ele fala que é uma carga, mas ele não diz pra gente que essa carga é positiva ou que ela é negativa. Ele fala que tem uma carga. Aí o que acontece? Essa carga, ela vai interagir de modo diferente se ela for positiva ou se ela for negativa. Então o que a gente vai fazer? Vamos supor primeiro que essa carga Q', ela vai ser positiva. Beleza? Depois a gente supõe ela negativa e vê o que acontece. Fechou? Então bora lá. Então eu tenho aqui a carga Q+, a carga Q- e a carga Q' que eu falei que vai ser positiva. Fechou? O que a gente quer saber? A força que a Q+ e que a Q- exercem na Q'. Aí o que acontece? A Q+ e a Q-, elas têm o mesmo módulo e sinais diferentes. E elas também estão à mesma distância da Q', né? Essa distância R aqui. Ou seja, se a gente lembrar da lei de Coulomb, F igual 1 sobre 4π ε0, carga, outra carga, distância ao quadrado, né? Apontando para a direção do semi-eixo que une as duas. Ou seja, a força ela é proporcional à carga e à distância. Então a gente tem aqui a mesma relação de cargas em módulo, né? E a mesma distância, ou seja, em módulo, a força que Q+ exerce e que a Q- exerce são iguais. Beleza? Agora vamos olhar para a direção, para onde está apontando essas forças. Vamos pegar primeiro esse conjunto, Q+, Q'. Considerando a carga Q' positiva, entre Q+ e Q' vai ocorrer uma força repulsiva. E essa força repulsiva vai apontar mais ou menos nessa direção aqui, ó, de Q+, de F+ aqui, né? Esse de azulzinho. Beleza? Bom, então a gente já sabe a direção da força devido à carga positiva. Aí o que acontece? Para a carga negativa, considerando que Q' é positivo, nós temos o quê? Uma força atrativa. Essa força atrativa vai estar nessa direção dessa setinha vermelha aqui, ó. E eu chamei isso de F-.
Beleza? Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que decompor essas forças no eixo x e y, aqui, e ver o quanto dessa força está sendo exercida no eixo x e quanto está exercido no eixo y. Beleza? E fazer a soma vetorial dessas quantidades. Fechou? Bom, para fazer isso, o que eu fiz aqui? Eu dei um zoom naquele desenho aqui, para facilitar a nossa vida. Então eu peguei a força F+, a força F-, aqui ó, F-, perdão, né? E coloquei elas num plano cartesiano para a gente ver como é que fica. Concorda comigo que essa força F+, ó, ela é projetada aqui no eixo x, no eixo y, que eu chamo de F mais y, e ela também é projetada no eixo x, que eu chamei de F mais x. Nossa, que criativo você está, professor. Verdade. Mesma coisa eu fiz para F-. Para F-, aqui, né? Postei F menos x, F menos y. Aí o que acontece? Se a gente olhar para as componentes em y, F mais y e F menos y, o que a gente pode notar? Que uma está apontando para cima, outra para baixo, ou seja, uma é positiva no eixo y, outra é negativa no eixo y. E como a gente já concluiu que as magnitudes das cargas são as mesmas e a distância é a mesma, a gente sabe que essa força aqui, F mais y e F menos y, elas têm mesmo módulo. Se elas têm mesmo módulo e uma está para cima, outra está para baixo, uma positiva, outra negativa, a gente pode cancelar essas duas. Uma aniquila a outra. Beleza? Aí o que a gente ganha com isso? Olha, simplificou o nosso problema. Porque agora a gente sabe que só restaram componentes na direção de x. Olha só, eu vou ter F mais x e F menos x. Né? Ou seja, a força resultante sobre essas cargas, dessas cargas sobre a carga quelinha, eu vou chamar de F, essa aqui está de roxo, que é o quê? A somatória da F mais x mais F menos x. Beleza? Ah, professor, como é que a gente descobre essas F mais x e essas F menos x? Se a gente prestar bem atenção aqui, ó, temos um triângulo. Nesse triângulo eu tenho a hipotenusa, que é o F+, então aqui é a hipotenusa. Esse daqui é o cateto oposto em relação a esse ângulo, ó, cateto oposto, que é o F mais. Ó, cateto oposto é igual a F mais Y, que a gente nem vai colocar na conta. E esse aqui é o cateto adjacente, que é igual a F mais X. Beleza? Aí o que a gente está interessado? No F mais X, que é o quê? O cateto adjacente. Então vamos fazer assim, ó. O cateto adjacente está relacionado com o quê? Com cosseno. Então, cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Se o meu cateto adjacente é o F mais X e a minha hipotenusa é o meu F mais, eu posso descobrir o F mais X isolando isso nessa equação. Ó. A gente pode apagar aqui e passar esse cara multiplicando aqui. Então eu tenho F mais X igual a F mais cosseno de θ. Mesma coisa dá para fazer para F-, né? E o F- também está relacionado com o cateto adjacente. Ó. Então, ó, aqui está o F-. Cateto adjacente em relação a esse ângulo θ. Como a gente tem um triângulo, né? Esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ. Então, podemos concluir que F menos X é igual a F menos cosseno
de θ. Belezinha? Então, substituindo essa equação, essas informações nessa equaçãozinha aqui, ó, como eu tinha escrito aqui embaixo, bonitinho, né? Para não ficar aqueles rabiscos no meio, né? f mais x, f mais cosseno de θ, f menos x, f menos cosseno de θ. Aí vocês perguntam para mim assim, professor, de onde surgiu esse módulo? Esse módulo, ele é uma simplificação para a gente. Por quê? Eu sei que as forças, elas vão estar apontando todas no eixo x. Então, a gente pode trabalhar em módulo, né? Porque é mais fácil do que trabalhar com vetores. Fechou? Então, o que a gente vai fazer? Substituir isso aqui, aqui. Substituir isso aqui, aqui. Como é que fica? Desse jeitinho aqui. Então, a força resultante, F mais cosseno de θ, mais F menos cosseno de θ. As forças em módulo. Fechou? Aí, o que acontece? O módulo de F mais e o módulo de F menos são iguais. Por quê? Distâncias iguais e a intensidade das cargas é a mesma. Né? Na F menos eu tenho um produto que é menos Q, ou Q' menos Q, e na Q mais, na F mais eu tenho Q mais Q'. Beleza? Então, a gente pode juntar esse F mais, esse F menos em módulo e chamar simplesmente de F. Né? Ou seja, a nossa força resultante sobre aquela carga vai ser 2 vezes a força cosseno de θ. Fechou? Bom, agora a gente tem duas questões. Primeiro, como que eu calculo a força? Segundo, como é que eu calculo o cosseno de θ? A força a gente vai usar a lei de Coulomb. E o cosseno de θ, a gente pode fazer o seguinte, ó. Cosseno de θ, eu sei que é cateto cateto adjacente por hipotenusa. E esse ângulo θ aqui, ó, ele é o mesmo desse ângulo θ aqui embaixo. Dá para fazer isso com semelhança de triângulos, né? A gente pode pensar assim, se esse é o complemento desse, a gente desce aqui. Vamos fazer direito. Né? Aqui dá 90 graus, aqui é θ, aqui é 90 menos θ, menos θ, então aqui é θ também. Belezinha? Tá, mas onde que eu quero chegar? Vou apagar esses rabiscos aqui. Olha, eu quero chegar no seguinte, se esse ângulo θ aqui é igual a esse ângulo θ aqui, eu posso usar essas quantidades para calcular o cosseno. Porque olha só, esse ângulo θ aqui, eu tenho o R como hipotenusa e eu tenho o quê? D como cateto adjacente. Dzinho, no caso. Beleza? Então, eu posso escrever assim, ó. Cosseno de θ é cateto adjacente por hipotenusa. Cateto adjacente é o D, né? Essa distância aqui é D. E a hipotenusa é o R, a distância que separa essas duas cargas. Beleza? Então, para o cosseno está aqui. E aí, para a lei de Coulomb. Lei de Coulomb, o módulo da força, 1 sobre 4 πε0. A carga, né? Tanto faz a mais ou a menos, a gente está trabalhando em módulo, que é linha dividido por R². Então, é só substituir isso aqui e isso aqui na equação 2 aqui. Fechou? Fazendo isso, eu tenho a força resultante, 2 vezes a força cosseno de θ, a equação. Aí eu tenho 2, vai cortar com o 4 πε0, né? Então, vai ficar 2 aqui. Carga, linha, R²,
D. É aqui, ó, exceto o 2, né? Aqui. Veio da lei de Coulomb. E aqui é o nosso cosseno. Fechou? Aí simplifica esse 4 com esse 2, sobra 2. Esse R fica R a terceira. Então, nosso módulo da força, que eu já sei que está apontando para o eixo X, é 1 sobre 2πy0, carga linha, D, dividido por R ao cubo. Aí tem um outro detalhe. Quanto equivale R? Vamos lá para o nosso desenho. R é o quê? A hipotenusa desse triângulo. Aí o que a gente pode fazer? Se eu sei os três lados do triângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Eu posso dizer que R é igual a raiz de... R é igual a raiz de D quadrado, que é um dos lados do triângulo, mais Dzinho ao quadrado, que é outro dos lados do triângulo. Fechou? Ou posso escrever isso aqui mais bonitinho, né? D quadrado mais Dzinho ao quadrado elevado a meio. Agora eu vou pegar isso e substituir lá embaixo. Como eu tenho um R ao cubo, eu tinha D quadrado mais Dzinho ao quadrado elevado a meio, fico com D quadrado mais Dzinho ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Beleza? E isso aqui é o módulo da força. Mas para escrever a resposta completa, olha só, eu errei aqui. Eu esqueci que eu tinha cortado 2 com 4. Mania, né? Escrever 4πy0. Pronto, agora sim. Isso daqui é o módulo da força, essa primeira equação. Aí o que acontece? Eu sei que ela está apontando para o eixo X. Então, ó, aqui eu tenho o módulo da força, né? 1 sobre 2πy0, carga linha, D dividido por D quadrado mais Dzinho quadrado. Tudo isso elevado a 3 meios. Como eu sei que ela está apontando para o eixo X, eu vou dizer que ela está apontando para o eixo X, multiplicando pelo versor e chapéu. Beleza? Aí vocês perguntam para mim assim, só para complementar, né? A força paralela é o segmento que une as duas cargas, e aponta para Q-, né? Ou seja, a força resultante vai estar aqui assim, ó, desse jeitinho, no eixo X. Fechou? Aí vocês perguntam para mim assim, professor, e se a carga Q' fosse negativa? O que ia acontecer? Se fosse negativa, a relação entre Q+ e a Q' ia apontar para cá. Ia ser atrativa. E a relação entre Q- e Q' ia apontar para cá. Aí o que ia acontecer? A gente ia fazer a mesma conta e chegar numa força de mesma magnitude apontando para o outro lado. Beleza? Então, a escolha da carga, ela só vai falar para a gente, olha, tá para um lado ou tá para o outro. Né? Se o problema perguntasse para a gente qual que é o módulo dessa força, nem teria necessidade de fazer essa discussão. Belezinha, então, pessoal. Resolvido o nosso problema. Tranquilo. Então, bora lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos falar um pouquinho sobre distribuição contínua de cargas. O que é essa distribuição contínua de cargas? Em vez de a gente pensar nas cargas pontuais, distribuídas aleatoriamente, em formatos específicos, assim, a gente vai pensar nessa carga, elas distribuídas, por enquanto, homogeneamente em um determinado corpo. Então, você pega, por exemplo, um bastão de vidro, uma placa, um fio.
né? E você atrita esse objeto, expõe ele a um campo elétrico, faz com que ele adquira uma quantidade de cargas. E essas cargas, elas vão ficar homogeneamente distribuídas nesse material. Beleza? Então, como é que a gente faz para utilizar a lei de Coulomb nesse caso? De novo, nós vamos usar o princípio da superposição. Mas o que vai acontecer? A gente vai pensar que esse determinado objeto que a gente está... esse determinado objeto que está carregado com uma quantidade de cargas, ele pode ser subdividido em pedacinhos muito pequenininhos, né? E esses pedacinhos muito pequenininhos, se a gente considerar o objeto como tendo um volume V, a gente pode pensar que esse objeto qualquer pode ser dividido em pedacinhos muito pequenininhos que eu vou chamar de ΔV. E cada um desses pedacinhos ΔV, ele vai conter uma quantidade de carga ΔQ. Né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um objeto macroscópico, pensa numa caneta, uma garrafa de água, qualquer coisa. Né? E ele vai ter uma quantidade de cargas. E essa quantidade de cargas, a gente vai tratar essa quantidade como se fossem cargas pontuais. E essas cargas pontuais, a gente vai chamar elas de ΔQ. Né? Aí, como é que a gente vai relacionar essas quantidades de volume com essas quantidades de carga? A gente vai fazer assim, ó. Quantidade de carga, ΔQ, de um pedacinho, é igual à densidade de carga daquele corpo vezes o volume daquele pedacinho. Né? Vocês devem lembrar lá da física 2 que densidade volumétrica é igual a massa por volume. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Uma densidade volumétrica de carga é igual a uma carga por um volume. Uma carga total por um volume total. Vamos escrever aqui. Densidade de carga é o quê? Uma carga total do corpo pelo volume total do corpo. Se essa densidade ela for homogênea, ou seja, se ela é válida para qualquer pedacinho do material, a gente pode dizer que a densidade de carga é a carga de um determinado pedacinho, ΔQ, dividido pelo volume daquele pedacinho, ΔV. Beleza? Então, a gente vai ficar com essa equaçãozinha aqui. Fechou? Aí, o que a gente pode fazer com essa equação? Quando a gente toma esse volume muito pequeno, pequeno quanto, professor? Do tamanho de uma carga, né? Tendendo a zero, muito pequenininho, a gente pode usar a equação para superposição para a lei de Coulomb, somatória de J até I, da carga vezes toda aquela paradinha que tinha lá dentro, a gente pode trocar esse termo aqui, da carga, pelo volume vezes a densidade volumétrica. E eu posso chamar isso de dV. Né? Ou seja, basicamente a gente está trocando um somatório por um somatório de partes muito pequenininhas, que a gente chama isso de integral. Beleza? Ou seja, agora a gente vai ter que resolver uma integralzinha. Bom, o que mais que a gente pode falar disso? Quando a gente está tratando em superfícies, né? Então, você pensa assim, uma superfície é uma folha carregada, uma placa metálica carregada. A gente não precisa usar as 3 dimensões, a gente pode usar só 2 dimensões. Então, a gente pode tomar uma grandeza que chama densidade superficial de cargas. E essa densidade superficial de cargas, ela vai funcionar do mesmo jeito. E ela é identificada pela letra sigma. Então, eu tenho aqui a quantidade de cargas, dQ, densidade superficial, ds. Ou sigma é igual a dQ, ds. Professor, quando eu sei que eu vou usar essa ou que eu vou usar a anterior?
Se ele estiver falando de um volume, a gente usa a densidade volumétrica. Se ele estiver falando de superfície, a gente usa a densidade superficial. Belezinha? E o que mais que a gente pode ter? Às vezes, essa quantidade de carga está distribuída por um fio. Né? Um fio carregado, uma quantidade de carga. Aí a gente usa a densidade linear de carga. E a gente usa aqui a letra lambda. Beleza? Então, ó, eu tenho densidade linear quando a gente está tratando com uma linha. Superficial quando é uma área, uma superfície. E volumétrica é quando é o volume. Beleza? E só para complementar, lambda é igual a um comprimento dl dq. Belezinha? Então, é mais ou menos isso a adaptação para a lei de Coulomb quando a gente tem um tantão de cargas e essas cargas estão distribuídas em uma superfície, uma linha ou um volume. Fechou? O que a gente pode fazer agora? Vamos fazer um exemplo. Vamos começar por um exemplo mais simples. Uma linha de carga uniforme. Né? Então, o nosso exemplo eu tenho aqui um bastão delgado. O que é delgado? Delgado é fino. É um bastão fininho. Né? E esse bastão ele tem um comprimento L. E esse bastão ele fala que ele está alinhado com o eixo Z. Ou seja, fala que o bastão está no eixo Z. E ele possui cargas positivas uniformemente distribuídas. Então, ele tem uma quantidade de carga Q uniformemente distribuída por todo esse comprimento, de forma que a densidade linear de cargas seja escrita por lambda igual a carga por L. Aí o problema pergunta, qual que é a força aplicada pelo bastão em uma carga Q0 positiva que está a uma distância y do seu centro. Beleza? Como é que a gente pode fazer? Primeira coisa para resolver um problema é desenhar. Então eu desenhei aqui o bastão, ó, isso aqui de azul é o nosso bastão. Esse bastão ele tem comprimento L, então daqui até aqui é L. E eu tenho uma carga Q0 positiva. Então vamos colocar um sinal de mais aqui. Positiva, situada a uma distância y do centro do bastão. Beleza? Bom, e o problema pede para a gente calcular a força desse bastão nessa carga, nessa configuração. Ok? Bom, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente pode pensar o seguinte. Dá para dividir esse bastão em espaços muito pequenininhos. Pequenininho quanto? Muito pequenininho. Eu chamei esses espaços de DZ. Aqui. Esses espaços, eles vão ter uma quantidade de carga proporcional que a gente vai chamar de dq. Beleza? Então, a gente vai tomar esse espaço, essa divisão aqui, muito pequenininha, como se fosse uma carga pontual. Então, a gente pode imaginar assim. Eu tenho aqui uma carga pontual. Tá nesse lugar aqui, dz. E essa carga pontual vai estar interagindo com a carga, que é zero, a uma distância r dessa carga. Beleza? E eu vou calcular a força que essa quantidade de carga dq está exercendo nessa carga que é zero, sim. Tranquilinho? Aí o que acontece? Esse bastão, ele tem uma quantidade muito grande de pedacinhos dz e de quantidades de carga dq. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular para esse pedaço dz, nessa configuração específica, e somar todos os outros pedacinhos dz desse bastão. Assim, a gente vai ter
todas as contribuições de todos os pedacinhos de carga, todos os pedacinhos do bastão que são portadores de carga, atuando nessa carga quelinha. Beleza? E como que a gente vai fazer isso? Vamos integrar. Simplesmente isso. Fechou? Então, o que a gente tem? Primeiro, vamos olhar para esse ponto DZ. Ele está exercendo uma força que eu chamei de DF. Por que eu chamei de DF e não de F? Porque esse DF é devido a só esse elemento de carga aqui contido em DZ. Ou seja, ele não é toda a força, ele é um pouquinho da força. Beleza? Essa quantidade de força DF, ela está apontando nessa direção, ó, o segmento que une as duas cargas. Fechou? E esse elemento DF, vamos dar um zoom nele aqui. Ele apresenta componente X e Y. Ó, X. Opa, perdão. O problema mandou a gente usar Z, né? Então aqui é Y e aqui é Z. Beleza? O que mais? Eu posso definir um ângulo θ aqui, que vai ser o mesmo ângulo θ aqui. E o que a gente pode fazer? Decompor esse DZ. Então, eu vou ter esse cara, que vai ser DF, na direção de Y. E eu vou ter esse cara, que vai ser o meu DF na direção de Z. Beleza? Então, eu decompus essa quantidade de força DF. Bom, aí o que acontece? Eu vou ter que calcular a quantidade de força para Y e para Z, certo? Não. Por que não? Porque para Z, se eu pegar um elemento simétrico a DZ, aqui ó, DZ, linha, simétrico, a mesma distância, né, que a gente está considerando no meio do bastão, eu vou ter uma outra força aqui, ó, DZ, linha. E essa outra força, ela vai vir aqui, ó, DF, linha, né? E o que vai acontecer? Quando eu decompor essa força DF linha, eu vou ter uma F, DF linha, na direção de Z. Como eu peguei um elemento simétrico, elas vão ter a mesma magnitude, sentidos contrários, e a gente vai cortar. Ou seja, só vai sobrar componente na direção de Y. Beleza? Ah, professor, se eu pegar outro, olha, como a carga ela está posicionada a uma distância y do meio da barra, então ó, aqui é L sobre 2 e aqui também é L sobre 2, qualquer elemento DZ que eu pegue da barra vai ter um simétrico do outro lado. Então as forças em Z sempre vão cancelar. Beleza? Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer? Calcular a componente da força que vai estar em Y. Aí vocês perguntam para mim assim, professor, tem que fazer igual no outro exemplo, multiplicar por 2? Depende. Depende de como a gente vai integrar. Se eu integrar de 0 a L sobre 2, essa distância aqui, assim, daqui a aqui, eu vou ter que multiplicar por 2. Se eu integrar de menos L sobre 2 a L sobre 2, eu já vou estar considerando todo o comprimento da barra e eu não vou precisar integrar. Beleza? Então, por enquanto, o que a gente tem que fazer? Calcular, esse elemento DF aqui. Fechou? Então, bora lá.
O dFy, eu posso escrever ele como df cosseno de θ. Como assim, professor? Olha só. Vou fazer outro desenho, fica melhor. X. Vou colocar mais para cima isso, né? Z, né? Y. Agora a gente tem aqui o nosso df. E eu quero calcular a projeção desse df na direção y. Aqui. df y. Belezinha? Eu falei que esse ângulo é um ângulo θ. Então eu tenho aqui o cateto oposto do θ era o quê? O meu df, z, que não importa para mim. A hipotenusa é o próprio df. E o meu cateto adjacente é o dfy, que é o que eu quero. Cateto adjacente está relacionado com cosseno. Então eu posso dizer que cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Ou seja, cateto adjacente é igual a cosseno de θ vezes a hipotenusa. Ou, como o cateto adjacente é dfy, eu posso dizer que dfy é igual a hipotenusa, que é o df, vezes o cosseno de θ. Beleza? Igual está aqui na equação 1. Fechou? Bom, aí a gente tem duas questões, de novo, bem parecido com o problema anterior, né? Como calcular o df e como calcular o cosseno de θ. Então, df, a gente pode pensar assim, usando a lei de Coulomb. Se a força é 1 sobre 4πε0 carga, a outra carga dividido pela distância ao quadrado, o módulo daquele pedacinho de força é a mesma constante vezes a carga, o pedacinho da carga daqui, dividido pela distância ao quadrado. Fechou? E o que é mais? O cosseno de θ. Cosseno, a gente pode olhar aqui, ó. Esse ângulo θ igual a esse ângulo θ aqui. Eu posso dizer que cosseno é o cateto adjacente, hipotenusa. Então, eu tenho que cosseno de θ é o y, que é essa distância, dividido pela hipotenusa, que é o r. Né? Então, eu posso dizer que cosseno de θ é y por r. Substituindo isso e isso na equação 1, aqui, o que eu tenho? dfy igual a 1 sobre 4πε0, carga 0, dq, r quadrado, y por r. Esse r aqui e esse r aqui a gente pode multiplicar, então a gente fica com a constante, carga, pedacinho da carga, r ao cubo. Beleza? Aí outra coisa, de novo, como é que a gente calcula esse r? Teorema de Pitágoras. A gente tem um triângulo retângulo aqui, ó. R quadrado é igual a y quadrado mais... Eita, vou pegar uma caneta. R quadrado é igual a y quadrado mais essa distância aqui, ó. Z ao quadrado. Professor, por que não dz? Por que L? Porque esse z ao quadrado vai ser o que vai variar, né? Ele vai variar de 0 quando estiver aqui, e ele vai vir até L sobre 2 quando chegar aqui. Belezinha? Então, a gente pode substituir aquele R na equação por
z quadrado, y quadrado. Como está elevado a 3, a gente tinha um meio lá, r ao cubo ficou z quadrado, y quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Substituindo tudo isso na equação anterior, a gente tem que um pedacinho da força, a constante y, q0, dq, z quadrado, y quadrado elevado a 3 meios. Pronto? Não. O que a gente fez? A gente encontrou um pedacinho da força. O que eu quero? Eu quero a força da barra toda sobre aquele segmento. Como é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que somar todos os pedacinhos de Q da carga. Bom, e como é que a gente pode fazer isso? Ir lá e somar carga por carga é meio complicado, né? Então, o que a gente pode fazer? Usar a densidade, que nada mais é do que um fator de proporcionalidade. Então, ó, a gente vai somar todos os pedacinhos da força. Quando eu somar todos os pedacinhos da força, dFy vira Fy. Beleza? E quando a gente integrar isso daqui, ó, eu vou estar somando todos os pedacinhos, todas as quantidades de carga infinitesimais que estão atuando sobre aquela carguinha lá. Beleza? Aí, como eu disse, somar cargas é bem complicado. A gente consegue fazer isso com 3, 4, 5. Agora pense em milhões, bilhões de cargas. É meio complicado fazer isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trocar dq por lambda dz. O que é isso? dq, aquela quantidade de carga, é igual à densidade linear de cargas vezes o comprimento daquele pedacinho, né? Lembrando que lambda é igual a dq dz. Beleza? Fazendo isso, substituindo dq por lambda dz na integral, o que acontece? Em vez de ter uma integral em termos da carga, a gente tem a constante lambda e uma integral em dz. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o limite de integração muda. Por quê? Eu vou estar integrando em todo o comprimento da barra. No caso, eu estou indo de menos L sobre 2 a L sobre 2. Porque, ó, a barra ela tem comprimento L. Se aqui no meio a gente colocou um zero, aqui embaixo é menos L sobre 2. Aqui em cima é L sobre 2. Então, todo o comprimento da barra vem daqui de baixo até aqui em cima. Belezinha? Então, sobrou essa integralzinha aqui para a gente fazer. Beleza. Primeira coisa é fazer a integral. Coloca todo mundo que é constante para fora. Ó, 1 sobre 4πε0 é constante, y é constante, q0 é constante, lambda é constante. Aqui está o integrando e aqui eu tenho esse z quadrado, que ele está meio que grudado, né, com esse y quadrado aqui, todo mundo dentro do parênteses, elevado a 3 meios, eu não consigo tirar ele para fora. Então, vou ter que integrar tudo isso. Então, ó, colocando todo mundo para fora, a gente fica com isso aqui e é só resolver essa integral. Professor, como é que faz essa integral? Procura na tabela. Tem resolvido e tal, e foi isso que eu fiz. Eu acho que dá para resolver por substituição, mas procura na tabela que é mais tranquilo. Procurando na tabela, integrando em dz, eu vou ficar com z dividido por y quadrado mais vezes, né, raiz de z quadrado, y quadrado. Agora eu vou substituir os limites de integração. Final menos inicial. Então, eu vou substituir L sobre 2 aqui e aqui. E depois eu vou substituir menos L sobre 2 aqui e aqui. Beleza? Então, ó, coloquei as constantes em evidência aqui, né? Abri um colchetes. Substituiu L sobre 2, ficou L sobre 2 dividido por y quadrado, raiz de L sobre 2 elevado ao quadrado, mais y quadrado, menos L sobre 2, y quadrado, raiz de menos L sobre 2 ao quadrado, mais y quadrado. Beleza? Dá para simplificar alguma coisa? Dá. Primeira coisa é que aqui eu tenho um menos, multiplicando o menos aqui. Isso fica mais. E aí, o que a gente tem?
A diferença desse denominador para esse denominador é que eu tenho esse menos aqui. Mas esse menos, quando eu elevar ele ao quadrado, fica mais. Ou seja, esse denominador é igual a esse denominador. Ou seja, eu posso somar essas frações. Se aqui é menos, ficou mais, ó, vamos lá. Esse menos ficou mais. Esse menos, quando for ao quadrado, vai ficar mais também. Aí o que a gente pode fazer? Somar essas duas frações. Denominador igual. O que eu vou fazer? L sobre 2 mais L sobre 2 e eu fico com L. Depois disso, a gente pode simplificar. Ó. Eu tenho um y aqui fora e um y quadrado aqui dentro. Então, eu corto esse quadrado com o y de fora. Então, a minha força Fy é carga, densidade linear por 4πε0, vezes L dividido por y, raiz de y quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. Beleza? Isso daqui é o módulo da força. Esse módulo da força, essa equação, ela fala pra gente a quantidade de força, mas ela não está falando para onde está apontando. Para onde está apontando? Vamos voltar aqui. Para onde aponta a força resultante? Aqui, ó, dFy. Então, eu vou dizer que essa força, ela está apontando na direção de y, ou seja, multiplicar pelo versor j. Belezinha? Bom, então, é isso que o problema queria da gente. Ele queria essa equaçãozinha da gente, né? A força aqui, a barra, está exercendo naquela carguinha lá. Mas é bom a gente tomar cuidado, porque nem sempre o problema ele fornece para a gente a carga e a densidade de carga. Às vezes ele fornece a carga, às vezes ele fornece a densidade, né? Nesse caso, eu escrevi em termos da carga que ele está pedindo e a densidade de carga. Pode ser que ele não tenha dado a densidade de carga, deu a carga total da barra. Aí o que a gente tem que fazer? A gente pode escrever assim: a densidade linear é um pedacinho da carga por um pedacinho do comprimento. Isso vale para a carga total da barra pelo comprimento total da barra. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir esse termo aqui, lambda, por Q por L. Professor, precisa? Nesse exercício, não. Mas a gente está fazendo aqui, vamos fazer inteirinho, né? Mas pode, é só para a gente ficar esperto. Fechou? Então, eu vou substituir essa equação aqui nessa equação aqui, 4. Então, eu tenho Fy, né? Em vez do lambda, eu vou escrever Q sobre L. Simplifico esse L aqui. Eu vou ficar com a carga, a outra carga, dividido por 4πε0, 1 sobre y quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, né? Basicamente, a gente respondeu o problema de duas formas diferentes. Qual que está certa? As duas estão certas, né? Mas é só para a gente ficar esperto, porque nem sempre o problema dá tantas informações assim pra gente. Fechou? Então, pessoal, por hoje é isso. E na sala de aula nós vamos fazer mais alguns exemplos desses, né? Com uma área e com corpos volumétricos, esferas, cilindros e tal. Belezinha? Um abraço, pessoal, e até mais. Falou!